Na uro-oncologia existe um momento que eu aprendi a respeitar muito. O momento em que um paciente recebe a indicação, a informação de que necessita retirar a bexiga. E o que mais me chama a atenção é que o desespero aqui quase nunca é devido ao câncer, mas sim em relação a como que vai ser a vida após esse tipo de tratamento cirúrgico. Como que eu vou urinar? Como que eu vou conviver com uma bolsa? Minha vida acabou? Nesse vídeo eu quero responder essas perguntas e desmontar alguns mitos que fazem desse procedimento mais assustador do que ele precisa ser. Olá, meu nome é Thiago Mourão, eu sou médico urologista e uro-oncologista aqui em São Paulo, e nesse vídeo nós vamos falar sobre o câncer de bexiga, que é o segundo tumor mais comum da urologia, embora em outros órgãos tenham de fato tumores mais comuns, mas esse tumor em particular, ele tem uma característica que em pelo menos 70% dos casos serão tumores superficiais, onde permite-se o tratamento de um modo endoscópico, ressecando, raspando a região do tumor. A grande parte desses pacientes, pelo menos 50% deles, tem um vínculo com o tabagismo. Em uma parcela dos casos de tumor de bexiga, esse câncer ele passa a infiltrar a parede da bexiga mais profundamente, invadindo a chamada camada muscular. E aí a conversa muda. Entra em cena a possibilidade de uma cistectomia radical, que é o tratamento cirúrgico onde se retira toda a bexiga de um modo oncológico. Eu vou explicar aqui rapidamente o caminho dessa cirurgia, mas o foco aqui desse vídeo é o que vem depois, como que é a vida após uma cistectomia. Porque é justamente sobre a vida após a cistectomia que moram aí a maior parte dos mitos e medos dos pacientes que recebem essa indicação. E o ponto central que eu quero que fique nesse vídeo é que retirar a bexiga não significa que você não terá mais qualidade de vida. Existem diferentes formas de reconstruir o caminho da urina. E ao contrário do que muita gente pensa, não existe um caminho que seja melhor para todos. Existe o caminho mais adequado para aquele paciente. Eu acompanho pacientes ao longo de toda essa trajetória e a cena que mais marca é daquele paciente que eventualmente já chega com a expectativa do consultório de que pode receber a indicação de uma cistectomia. Esse paciente muitas vezes já chega com a imagem pronta na cabeça. E a imagem quase sempre é a mesma, a de uma bolsa presa ao abdômen, e aquilo significa que ele não terá mais qualidade de vida, de que a vida nunca mais será a mesma. E o que eu faço nesse momento é justamente desmontar essa imagem única, porque ela é imprecisa em duas direções. Primeiro, porque muitos pacientes acham que não tem saída além da bolsa. Acham que não existe outro tipo de reconstrução urinária. E segundo, porque alguns pacientes já vêm com a ideia fixa de que caso não seja possível fazer uma neobexiga urinária, então aquilo é fracasso, não existe uma outra alternativa que seja boa. A realidade ela é mais equilibrada e na minha experiência ela é mais tranquilizadora, porque o fato é que existem diferentes caminhos e cada tipo de paciente vai ter um caminho ideal, que seja melhor para a sua qualidade de vida no pós-operatório. E para aqueles pacientes que fazem a derivação mais comum, que é que fica com uma bolsa aqui na região do abdômen, a qualidade de vida ela costuma ser muito boa nesses pacientes após o período de adaptação. Às vezes, até melhor, segundo alguns estudos, do que a própria neobexiga. Antes de falar sobre como que é a vida depois da cistectomia, é importante falar um pouco como que é esse processo de se realizar e indicar a cistectomia. Tudo geralmente começa com a hematúria, que é o sangramento visível na urina. Esse é o sinal mais comum de que algo pode estar ocorrendo de errado no organismo. Após essa hematúria é feito o que nós chamamos uma cistoscopia, é uma endoscopia da bexiga, onde se faz o diagnóstico tanto da lesão como possibilita a ressecção, a raspagem daquela lesão, que sempre que possível é raspada por completo e encaminhado para uma análise no microscópio.
Se o tumor após essa análise ele é constatado que é superficial, então a ressecção é o tratamento que já foi o apropriado. Em algumas situações vai precisar de algumas terapias, alguns medicamentos que são instilados no interior da bexiga, mas são pacientes que serão capazes de preservar a sua bexiga. No entanto, caso essa análise no microscópio demonstre que é um tumor que infiltra a musculatura da bexiga, é que vem a conversa da possibilidade da cistectomia. A cistectomia radical, ela muitas vezes e de um modo mais padronizado, ela inclusive pode ser precedida de um tratamento quimioterápico. E é desse cenário, o da retirada da bexiga, que nós vamos falar a partir de agora. A cistectomia radical, que é a retirada completa da bexiga, inclui também a retirada de alguns gânglios chamados linfonodos que estão na região da pelve. No homem, além da bexiga, é retirado também a próstata e as vesículas seminais. E na mulher, além da bexiga, é retirado o útero, entre outras estruturas. É uma das cirurgias mais complexas da urologia e tem duas partes. A primeira parte, que é a da retirada, da remoção da bexiga e dessas outras estruturas que eu comentei. E a segunda parte, que é tão importante quanto a primeira, que é a da reconstrução, por onde que a urina vai agora passar, qual que será o novo caminho da urina. Sobre a técnica, a cistectomia ela pode ser realizada por vias aberta, laparoscópica e atualmente a via robótica tem ganhado um grande destaque, tanto por questão de diminuir risco de sangramentos, facilitar a reconstrução de estruturas delicadas, como essas que nós estamos falando, assim como também ajudar na recuperação pós-operatória do paciente, com menos dor e uma internação mais breve. Mas é sobre a segunda parte que gira a maior parte dos medos dos pacientes. É sobre ela que existe mais desinformação, então aqui vamos com mais calma. Antes de descrever as técnicas, é preciso nós deixarmos muito claro um princípio de que não existe uma derivação que seja a ideal para todos. A escolha ela depende de vários fatores: a extensão do tumor, a localização do tumor, se a uretra pode ser preservada, qual que é a idade do paciente, a condição do rim daquele paciente, a destreza manual. Isso porque na neobexiga, por vezes, pode ser necessário que o paciente aprenda a realizar um autocateterismo para esvaziar a neobexiga por completo. Além disso, também é muito importante conhecer as condições de suporte que aquele paciente tem na sua casa, bem como o estilo de vida e as preferências e expectativas desse paciente. Isso daí não é um detalhe técnico, é o coração da escolha de qual derivação nós iremos apontar para esse paciente como a ideal. Vamos então às principais formas de reconstrução do trânsito da urina, que vamos apresentá-las como elas são, opções legítimas. A primeira reconstrução e a mais realizada é o chamado conduto ileal, também conhecido como cirurgia de Bricker. Esse conduto ileal é um pequeno segmento de intestino de mais ou menos 10 a 15 centímetros que é retirado e nele são costurados, são conectados os dois ureteres que descem de cada um dos rins. Esse conduto ileal, esse pequeno segmento de intestino, ele é também colocado na região do abdômen e é por ali que vai sair a urina do organismo. A urina ela é coletada principalmente em uma bolsa, que tem, por vezes, uma pequena torneirinha, uma pequena abertura que é possível esvaziar e fechar novamente. E aqui um ponto que quase ninguém conhece é que essa técnica, essa derivação, apesar de exigir uma mudança corporal com a colocação de uma bolsa na região do abdômen, ela tem uma excelente qualidade de vida a longo prazo. É uma derivação que a torna mais simples, com um menor risco de complicações e com uma recuperação também mais curta. E um manejo que a maioria dos pacientes ele consegue se adaptar após aquele período de pós-operatório inicial. Vários estudos mostram que a qualidade de vida de pacientes que realizam o conduto de Bricker pode ser igual ou mesmo superior à de outras derivações urinárias. A bolsa, ela assusta na imaginação, mas na prática ela se integra ao dia a dia daquela pessoa. A segunda opção mais comum é o da neobexiga, ou seja, é a construção de um reservatório, também utilizando um segmento de intestino, mas aqui um segmento maior,
que é reconstituído, formado uma espécie de bolsa e colocado lá na região onde se situava a bexiga original. Esse reservatório ele conecta-se à uretra e a urina sai de um modo semelhante ao de antes da cirurgia, sem uma bolsa externa. É uma opção que ela é atraente para pacientes que têm algumas características, né? Então, pacientes jovens, pacientes que têm uma boa função renal, pacientes que não têm uma uretra acometida pela neoplasia, pacientes que eventualmente eles podem se reeducar para eventuais mudanças no dia a dia, como por exemplo alguns pacientes com neobexiga podem ter um certo resíduo de urina e eventualmente terem que fazer cateterismos na bexiga para esvaziar essa neobexiga por completo. Uma outra situação que pode acontecer é de escapes urinários. Alguns pacientes, particularmente homens, eles tendem a ter incontinência urinária, principalmente noturna. E existe ainda uma terceira via, essa bem pouco realizada, ainda mais aqui no nosso meio, que é a de um reservatório continente cateterizável. Também envolve um segmento de intestino que é colocado próximo à região do abdômen, mas a urina só é esvaziada ao se passar uma sonda por esse reservatório e então esvaziá-lo. E a pergunta que mais importa é como que é a vida após esse tipo de cirurgia. Como que o paciente se adapta a ela após o pós-operatório. E a resposta honesta é de que a grande maioria dos pacientes vai se adaptar, né, com o apoio de uma equipe multidisciplinar, equipe de enfermagem, equipe de nutrição, fisioterapeutas. É fundamental que nós estamos aí com todo um pessoal preparado e especializado nesse tipo de condição para dar a melhor orientação aí para os nossos pacientes. Os primeiros meses vão envolver aí toda uma reeducação, reaprender como que está funcionando ali o organismo, seja adaptando-se à bolsa, no caso da cirurgia de Bricker, ou eventualmente aprendendo como que vai funcionar essa neobexiga. Passada essa fase, o paciente ele é liberado, né, para voltar às suas atividades de trabalho, atividades pessoais, viagens, atividades de lazer, passeios, uma vida social, uma vida afetiva, praticar atividades físicas. A bolsa do conduto ileal, ela, por exemplo, ela é invisível, né, por baixo aqui de uma blusa, de um casaco, ninguém percebe que existe ali uma bolsa abaixo da roupa do paciente. É claro que existem ajustes e cuidados particularmente emocionais que nós precisamos lidar com esses pacientes. Retirar um órgão e mudar uma função tão íntima quanto a de urinar, né, é de fato uma situação que exige muito preparo e muita capacitação de toda a equipe. O apoio psicológico é uma parte legítima desse cuidado. É uma adaptação, uma nova forma de fazer o que o corpo antes fazia automaticamente. E é uma adaptação que a maioria dos pacientes faz com sucesso. A vida depois da cistectomia, ela continua e ela pode ser boa. Então, como médico, eu percebo que o meu papel diante de um paciente com câncer de bexiga músculo invasivo não é somente indicar uma opção ideal, um tratamento cirúrgico, mas apontar diferentes caminhos, né, colocar para ele como que aquilo ali vai acontecer etapa após etapa, todo o pessoal que vai estar junto ali, apoiando nessa trajetória e certamente no final nós queremos que o paciente ele seja vitorioso após esse tratamento. E se você teve sangue na urina visível, mesmo que indolor, pelo menos uma vez na vida, se você é fumante, já tem mais de 60 anos, é muito importante procurar uma avaliação urológica. E se você já teve um diagnóstico de câncer de bexiga e deseja uma segunda opinião sobre que terapias são possíveis para o seu caso, é muito importante a gente estar aqui à disposição para qualquer esclarecimento. Se esse vídeo foi útil para você, curte, compartilha, comenta aqui com a gente está aqui à disposição e até a próxima.